Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, né? A verdade é assim, eu vou falar já rasgado aí, entendeu? O negócio do Rafael Ramos. Eu olhei e eu vi, sabe, o racismo é a pior espécie de sentimento de um ser humano. Mas nós vivemos num mundo racista. Nós vivemos num mundo onde você chega na escola, só tem branco. Onde você chega no shopping, só tem branco. Onde você chega no restaurante, só tem branco. E isso em áreas nobres, porque na comunidade é onde as pessoas estão ali, aonde eles têm a condição de sobreviver. Eu não quero aqui nos Donos da Bola, que é esporte, falar sobre tudo aquilo que eu penso. Eu vou dar uma ideia, deixa eu aqui e deixa o Pelé atrás. É o seguinte, porque o que fizeram com ele quando ele jogou futebol e agora, o maior racismo é com o Pelé, num país que não tem um busto dele, que não tem a consideração pelaquilo que ele fez e o que ele representa para todos nós. Ponto. Em relação ao Rafael Ramos, ele não xingou. Isso para mim. Não sei pro Veloso, não sei para você que está aí, não sei pro Maravilha, não sei. Sabe por quê que para mim ele não xingou? Porque ele fala, eu não falei macaco, porque editaram só o macaco. E que essa forma de falar e essa expressão não se usa para ninguém. Não só no futebol, como aqui dentro da Band, como na sua casa, ou quando você é um bacana e está de carro, e aí vem um cara, um flanelinha, e você maltrata ele, porque ele é negro. E aí as pessoas têm, na hora de falar aqui, não vai botar a imagem agora, só vai mandar a hora que eu mandar, Cascão, que por sinal você tá uma perna do caramba. A hora que eu mandar, você coloca. Que por sinal, agradecer ao Neri, 35 anos de Band, que felicidade dele ser o diretor meu hoje aqui, de todos nós. E aí, e eu não vou perder o raciocínio, e aí, quando você quer usar aqui, ó, a imagem, a televisão, para dar uma de gostoso, para dar uma de gostosa, para dar uma de, sabe, que eu sou contra o racismo, que não sei o quê, mas faz o quê? Quando foi numa comunidade? Quando ajudou os Médicos Sem Fronteira? Eu fui na África do Sul, levei 400 bolas para as crianças. Eu não vi ninguém fazer qualquer coisa para as crianças da África. O Rafael Veiga e também o William ajudam as crianças na África, nós aqui metemos o cacete. O que vocês têm que entender que o negro sofreu tanto, mas tanto, tanto, que tinha o caminho dos tubarões. 2 milhões de negros morreram sendo escravizados, comprados. Se você vê professor, médico, o que você mais vê é atleta. Eu nunca enxerguei o Júlio César, nunca enxerguei o César Sampaio, eu nunca enxerguei o Joãozinho Carvalho, que estudou comigo lá no Mário Bianchi, diferente de mim. Agora, o racismo, ele está na cultura de todo mundo. Quando você olha uma pessoa dentro de uma BM, dentro de uma X6, e que ele é negrão, é pagodeiro, jogador de futebol. Mas por que ele não pode ser um professor? Por que ele não pode ser um médico? Por que ele não pode ser um cientista? Por que ele não pode ser um biólogo? Por que ele não pode ser o presidente da República? Por que ele não pode ser o presidente dos Estados Unidos igual Barack Obama? Por que não? Aí o futebol falam assim, e que a gente tem que se reinventar. Antigamente eu falava, antigamente o Veloso falava, antigamente você falava. Quantos narradores tem negros na televisão? A gente conta no dedinho. Aí vem a televisão, a Globo, que sempre colocou a tia Anastácia como empregada, nunca colocou um protagonista como negro. Aí vem dama de gostosa. É duro eu falar isso aqui, porque daqui a pouco eu vou tomar duro de um monte de gente aqui. Aí, só que a Globo se reinventou? Legal, parabéns. Parabéns para os comentaristas, parabéns para todo mundo que trabalha lá, porque o que eu vi na minha vida, assistindo televisão, sempre foi isso.
E aí eu tenho que aprender com isso. Como que eu aprendo com isso? Tendo o entendimento que todos nós somos iguais. Mas no fundo, as pessoas não agem assim. E não vê assim. E aí, para terminar o meu raciocínio, é o seguinte. Para os haters, para aqueles que querem só fazer visualização, para aqueles que querem usar do futebol, porque não tem mais rivalidade entre Corinthians e Internacional, é ódio. Tanto do Corinthians como do Internacional. O Edenilson, e eu vou falar o que aconteceu de verdade dentro do vestiário. Eu tenho a prova que é ele aqui, porque tudo que eu faço, o Veloso é prova minha. Eu sei, Edenilson, que eu sei por um amigo seu que jogou com você no Corinthians, que você pediu para que o Rafael Ramos pedisse desculpa para você dentro do vestiário, que o Rafael Ramos foi com o Duílio. O presidente do Corinthians foi com o Rafael Ramos dentro do vestiário do Corinthians, do Internacional. Os dois foram lá. E você, Edenilson, falou assim para o Rafael Ramos: se você pedir desculpa para mim agora aqui, que você me chamou de macaco, eu não vou fazer BO, não vou fazer nada. Sabe o que o Rafael Ramos falou para ele? Eu não vou pedir desculpa para você, porque eu não te chamei disso, eu não sou racista. Eu não falei isso para você. E não pediu desculpa. Isso no entendimento do Rafael Ramos. A justiça, o delegado, o BO, ele foi preso, pagou os 10 mil, mas tem que provar que o menino é racista. E ele disse, e aí na edição, você que está ligado aí, ó, na edição dá para perceber nitidamente que ele fala macaco. Mas só que antes de falar macaco, ele fala: eu não falei macaco para você. Só que editaram macaco só, né? E ele não falou. Eu não sei o que o Veloso pensa, o que o Souza e o que o Maravilha, porque quando aconteceu isso, eu estava fazendo um jogo na minha rádio. E aí eu falei, cheguei em casa e falei: Sandra, dá uma olhada aqui, a minha esposa. O que o cara falou aqui? Ela falou macaco, Neto. Ah, é. Só que eu não vi e não mostraram a verdade. Qual é a verdade? A verdade, meu irmão, ele fala antes do macaco, que ele fala assim: eu não falei macaco para você. Eu falei: ô louco, eu não falei macaco. Só que editaram só macaco. E tem a imagem aí. Ô louco, eu não falei macaco. Aí, só que a justiça que tem que determinar isso. A delegada, o promotor, o senador, quem quer que seja. Essa é a minha opinião. E ele fala: ô louco, eu não falei macaco, só que editaram macaco só. Bota aí, Cascão. Bota aí. Aí, ô louco, eu não falei macaco. Aí sai macaco agora, ó. Volta antes. Ô louco, eu não falei macaco. Aí colocaram só isso. Cabe agora. Olha lá, ô louco, eu não falei macaco para você. Tanto é que o Edenilson, depois do lance, depois de tudo, que o Edenilson vem e vai informar o árbitro, aí vem uma confusão, aí sai essa confusão toda. Se provar que esse menino falou realmente macaco para você, Edenilson, tem que rescindir o contrato, tem que chegar a bota, porque racista não pode... Eu gostaria de falar o que eu penso de racista, mas hoje a gente está num mundo tão difícil que é capaz de eu ser processado pelos próprios racistas, né? Você pode ser processado por eles. Então, a imagem, desde o início, ele aponta para ele e fala para o Edenilson: ô louco, eu não falei macaco. E tanto é, olha lá, eles estão discutindo. Aí só pega agora o macaco, ó. Deixa só na hora do macaco. Ô louco, eu não falei. Olha lá, aí pegou o macaco. E ele não fala. Ele não insulta. Ele não fala que o Edenilson é macaco. Isso para mim. Isso para mim, no que eu estou vendo da imagem. Agora, se a polícia, se o Internacional, o BO que foi feito, essa coisa toda, papapá, se vocês provarem que o menino foi racista, o Corinthians tem que mandar ele embora, tem que rescindir o contrato dele e ele que vai para Portugal. Essa é a parada. Até porque foi feito com a Avelar. Se o Corinthians não entender e se ele foi inocentado, aí aqueles que estão julgando e estão colocando ele como racista, aí vocês têm que ser processados. Porque tem que deixar rodar isso aí. Aí o Edenilson vai e fala tudo isso. E que, por sinal, o Duílio estava junto com o Rafael Ramos dentro do vestiário, conversando com o Edenilson.
E o Edenilson falou. O Duílio falou para mim, agora há pouco, lá da Argentina. E o Chicão também falou ontem para nós. Foi. Não falou, Veloso? Falou sim. Falou que teve essa conversa do Duílio, do Rafael e do Edenilson no vestiário. O Chicão passou isso pra gente. E deixa eu já entrar nessa conversa. Pode, por favor. Boa tarde a todos. Isso tem que ser apurado pelo seguinte, Neto. É muito grave a situação porque a denúncia é de um crime. Ou o Rafael Ramos cometeu um crime de racismo, de injúria racial, ou o Edenilson está cometendo um crime de injúria. Falsa denúncia de um crime. É. Que também é. Então eu acho que isso tem que ser muito bem investigado para que isso também, se tiver uma punição, não se repita. Porque essa história de que aconteceu dentro do campo, fica lá, para certos tipos de atos como esse, não fica dentro do campo. Não. Porque isso é um crime. Então isso tem que ser apurado, tem que ser investigado e realmente a pessoa que cometeu esse crime ou só que então, tudo, você está certinho. qualquer um dos dois. Qualquer pessoa porque do é uma mundo. denúncia de crime. Se for falsa, essa denúncia Isso. também é crime. Então, só que é o seguinte, quem tem que julgar isso é a polícia. Sim. Que, por sinal, falam lá no Sul que eles vão fazer... Leitura labial. Labial, tá tudo certo. Tudo certo. Mas o menino foi lá. E aí vem também, eu conheço o Edenilson muito pouco, mas também tenho a ideia que o Edenilson jamais faria isso em relação a chamar a atenção, porque ele nunca fez. Talvez, não é do perfil dele, não é do caráter do Edenilson, que é bom menino, bom de bola, ídolo do Internacional, jogou muito no Figueirense, jogou muito no Corinthians. Aí é a interpretação. Mas a gente, né, tem que interpretar também a imagem. Porque a leitura labial que tem que ser feita, aí você tem que pegar o contexto todo. Mas a gente tem que interpretar e pode interpretar a imagem. Por exemplo, se ele tivesse falado naquele momento o macaco que depois ele faz a denúncia, ele teria tido uma reação diferente do que a gente também Isso! acha. Porque se eu te xingar aqui, Pô, na hora, você vai ter uma reação. Ele não teve nenhuma. Ele não teve, olha lá, Aí ele não teve reação nenhuma. Nenhuma reação. Zero. Zero. Aí ele bota... Olha lá, eu não te xinguei... Ó, você tá louco... Não tem reação nenhuma. Você tá louco? Eu não te xinguei de macaco. Você tá louco, ó? Olha lá, eu não te xinguei de macaco. Agora, isso é o que a gente tá vendo aqui. Se ele for racista, bota num avião, manda embora, porque racista tinha que estar em outro lugar, nem dentro do avião. Pra mim, tinha que estar em Sete Parmos, né? Porque... O meu entendimento, na hora que eu vi só essa imagem do macaco, eu falei, pô, esse cara chamou o menino de macaco. Nós não estávamos conversando, Veloso? Sim. Pô, caramba, não pode fazer isso, pô, ainda mais agora, o moleque jogando bem, não sei o quê. Pô, que coisa. Aí veio essa outra imagem, que é uma imagem que ele falou, louco, eu não falei macaco pra você. E aí, ele vai no vestiário com o Duílio. E aí o Edenilson fala pra ele, ô Edenilson, se eu estiver mentindo, Edenilson, eu coloco o Chicão, eu coloco o Duílio para falar aqui. Se eu estiver mentindo. Porque aqui não tem clubismo, meu irmão. Aqui é uma coisa séria o que está acontecendo. Não, isso é sério. Isso é muito sério. Aqui não tem Corinthians, sério. não tem Internacional, não tem nada. Isso aqui é sério. Então, é muito sério, porque a gente tem que entender e eu sempre falo isso, que a inclusão do futebol é uma parte social, velho. Acabou isso aí. Não tem mais isso. O menino negro vai estudar no Pio 12, vai no Ângulo, vai na ESPM, e aí alguém chama, ô seu macaco, ô seu não sei o quê, ô seu neguinho, Não, acabou isso aí, meu irmão. Não pode mais. Não tem direito a fazer isso. Até porque aquilo que sofreu o negro nesse mundo, nós brancos não. Eles sofreram demais. E sofre até hoje. E a gente está aqui para ajudar. E aí, tanto é que todos os jogadores negros do Corinthians foram até o Rafael Ramos perguntar. Você falou, meu irmão? O Rafael, o Raul, o Gil, todo mundo foi lá. O William, o Jô, todo mundo foi lá. Agora, se o Edenilson entendeu errado, o Edenilson depois que vem... E se o Edenilson acha e tem a certeza que ele foi racista com você, vai para dentro. Não dá mole. Arrebenta, irmão. Vai pra dentro. O que não pode é a gente julgar o menino, arrebentar com o Rafael Ramos de uma coisa que ele não fez. Então vamos esperar aí. Porque nessa outra imagem,
eu já tenho dúvida e posso não afirmar. E que ele fala, ô louco, eu não chamei você de macaco. Tanto é que o Veloso matou aqui na hora que ele não fica bravo nenhum. Ô louco, eu não te chamei de macaco. E aí vai o jogo, tudo, aí depois o Edenilson tem essa atitude. E aí é o Edenilson que tem que falar. É a justiça que tem que falar. Souza. Boa tarde a todos. Na verdade é que o Edenilson tem a convicção dele, né? Ele até se pronunciou nas redes sociais dele, dizendo que ele sabe o que ele escutou. E aí tudo que a gente falar aqui agora, a gente vai ser baseado nas imagens. E as imagens ali tem... A gente que é leigo, né? Pela leitura labial aí, parece que sai um nome, né? Macaco, né? Não sai. Então a gente vai se basear... Sai macaco. Isso, a gente vai se basear pelas imagens, mas assim, quem vai provar isso são as pessoas especializadas. Se você parar para olhar ali, até o som do Eu Louco parece outro som. Se a gente quiser conotar e acreditar tudo que foi falado durante o jogo ali, a gente passa... Até o U ali parece outro som. Mas só quem vai provar isso, tudo que a gente vai falar aqui vai ser baseado na imagem. E a imagem no final... Mas é o que todo mundo está fazendo. Isso. Todos os comentaristas, apresentador, todo mundo que é contra o menino, a favor do Edenilson, sabe? A gente tem que ser a favor de não ter racismo para ninguém. Entendeu? E ele falou louco, eu não falei macaco. Dá para perceber nitidamente, da mesma gente, quando editaram, só o macaco. Então... tem aí o Rafael Ramos falando, porque o Edenilson não quis falar, né? Bota o menino. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo, eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Maravilha. Olha, Neto, esse assunto é muito delicado, né? Envolvendo dois seres humanos e fica difícil a gente dar uma opinião assim convicta. O Veloso disse muito bem, pela atitude que o Edenilson tomou, não foi que deveria de ter, né? Na hora, né? Na hora, porque na hora que você me xinga, eu vou pra cima. O que é? Você é louco falar isso? Mas não falou nada. O lance foi embora, andou normal, ele vai lá no juiz, coloca a bola na boca. Mas isso também é um lá. direito. E tudo bem, o Veloso falou isso, mas isso é um direito que ele tem Eu também sei, na tudo hora bem, mas, ali, eu sei, porque todo mundo age de um jeito. Cada um age de cada um um jeito. age de um jeito. Agora, Todo essa mundo age de situação... um jeito, a gente tem que... Claro. A única coisa, desculpa de interromper, a única coisa que o Edenilson é um menino que nunca fez isso. Ele sempre é um cara bom, hein? Ele sempre foi um cara decente, ele é um decente, É um capitão decente, do um time. cara bom. A gente tem que... eu não estou aqui para defender o Corinthians, eu não estou aqui para defender... Não, eu estou aqui para defender a justiça. E para mim, é nítido do que eu vejo, é que editaram o macaco e não viram a outra fase que ele falou. Ô louco, eu não falei macaco. E aí o Edenilson foi, com o direito que ele tem, tá tudo certo. Eu não posso passar de mentiroso daquilo que eu falei, que o Rafael Ramos falou. Uhum. Aí eles têm que se acertar. Agora, querer acabar... Ah lá, ô louco, eu não falei. Maravilha. Então, Neto, agora é um assunto polêmico, né? Isso vai render, porque, olha, tá desde sábado, eu já vi isso ontem cedo, ontem de Mas tarde, tem que tá. ontem de tem que noite. tá, isso Eu sei, mas tem que punir, mas não é bem assim. A gente precisa saber direito o que realmente aconteceu. Se houve o xingamento, é aquilo que você disse, o cara tem que pagar por isso. Você vê, na Tem hora embora. que o Edenilson fala pro Cássio, o Cássio vai lá conversar lá. Uhum. O Gil vai lá também. conversar, né? O William vai lá agora. Aí o William vai lá William, o perguntar Gil, vai e todo o Cássio, mundo vai lá. todo mundo em cima dele. Vai todo Você mundo pra falou, cima dele. Você falou o quê, meu irmão? Aí vem o zagueiro lá, né? E o Edenilson falou pra ele o que tinha acontecido, ele foi lá e empurrou Isso. o Rafael. É o Vitão, o zagueiro, vai lá, empurra. Tá tudo certo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, aí ele foi lá no vestiário, com o Duílio, conversar com o Edenilson. Aí agora o Edenilson, o Internacional manteve uma nota, né? O Internacional colocou uma nota, o Edenilson, me parece, colocou uma nota também, né? Colocou no sábado também. Colocou no sábado também. Aí a justiça vai ver o que aconteceu e pune quem tem que ser punido.
Mas tem que punir mesmo. Mas né? tem que punir mesmo. Tem que punir. Só que sem injustiça. É isso que pode você falou. Sem injustiça. E você está falando bem claro, não como defensor do Corinthians. Não. E Aqui nem não como tem defensor do Corinthians, não tem Internacional. Palmeiras, não tem São É a situação Paulo. humana. Não tem a situação. Racismo. Isso não pode ter. Racismo, a gente. E outra coisa. O futebol sempre foi uma coisa meio que alienada em relação a isso. Foi. Né, Veloso? Sempre foi. Sempre foi alienado, os jogadores Essa que história não... do que fez dentro de campo fica lá. Fica lá. Não é assim. Acabou isso agora. Não, então, acabou isso. Acabou. E nós temos que entender isso. A gente tem que passar isso. Esses jogadores de hoje têm que ter esse entendimento para que não tenha mais isso. Para que a gente não possa sofrer com isso. E não é só o racismo. É o racismo, homofobia, você achar que uma pessoa é menor que você. A gente tem que parar com isso, a gente tem que melhorar como seres humanos. E aí, nesse caso, e que é uma repercussão, e que a gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando, vocês crianças que me assistem, pessoal de Guaíra, por exemplo, tantas crianças que estavam lá, você não pode xingar o seu amiguinho. Ah, seu pretinho, seu neguinho, seu macaquinho, não pode. E os pais têm que saber disso. Os pais têm que orientar, a escola tem que orientar. Claro. A educação tem que orientar, os professores têm que orientar, os pais têm que ter esse entendimento. Essa repercussão toda faz com que se tome uma consciência também de tudo que está acontecendo. É, Realmente isso aí. não se pode tolerar mais esse tipo Não. de atitude entre pessoas, não é entre jogadores, em qualquer setor. É isso. E não existe a verdade E do a gente Edenilson, sabe que tem, né, Veloso? Tem que se apurar, porque não existe a verdade do Edenilson e a verdade do Rafael. É a uma verdade só. é uma só. Só tem uma verdade Tem aí. que se apurar quem está falando a verdade. Isso. Porque aí o Edenilson se acusou erradamente, é crime. Tem que pagar E por se isso também, né? Se o Rafael cometeu o ato de racismo, também é crime. Também Então é tem crime. que ser punido. E tem que ser punido. E eu sou contra a lei. A racismo e injúria. Tem que ser uma coisa só. Tem que ir pra cadeia, meu irmão. E ficar até o fim da vida.